O câncer de próstata atinge 1 a cada 6 homens acima de 60 anos, número que preocupa principalmente pela falta de informação. Você sabe o que é a próstata exatamente? A próstata? O que é a próstata? Ele fez a pergunta pra Não, você, não sei, né? eu tô perguntando. Não. Não faz ideia. Não, eu faço ideia da localização, tudo, mas assim, a função dela, para que serve, eu não tenho ideia não. Você sabe o que é a próstata no homem? Sacanagem. Não, é sério, né? Então, o câncer de próstata é uma doença muito comum entre os homens e normalmente o pico de acometimento mais frequente são homens a partir de 60 anos de idade. E quanto mais velho o indivíduo vai ficando, maior a chance de ter um câncer de próstata. Se você pegar homens com 80, 90 anos, mais de 70%, quase 100%, nós vamos achar um foco de câncer. Nem sempre é uma doença grave, mas é uma doença do envelhecimento. Por outro lado, nós temos alguns pacientes com 40, 45 anos, às vezes até um pouco mais jovens, que podem ter doença. Porque o problema do câncer de próstata, quando ele se instala nas fases iniciais, ele não dá sintoma. Às vezes o paciente não sente absolutamente nada e ele pode ter um câncer de próstata. Apesar da gravidade da doença, é fácil descobrir ela no início. Na verdade, o diagnóstico, a melhor maneira de fazer é a pessoa procurar o médico nas campanhas de prevenção. E você pode descobrir o câncer de próstata através de um exame de toque retal, que é um exame muito rápido, dura poucos segundos. É um exame que a gente palpa a próstata pelo reto do paciente, absolutamente não dói, é uma coisa muito simples. E pelo exame de sangue, que é a dosagem do PSA. É uma dosagem simples de sangue também. Então, com esses dois exames, a gente pode, com muitas vezes, com segurança, determinar se esse doente tem ou não o câncer. Se a gente achar que ele tem a doença, ele faz uma biópsia da próstata, que deve confirmar ou não. A partir de uma certa idade, é bom começar a controlar. A partir dos 50 anos, seria aconselhável que o homem procure o seu urologista, o seu médico, e discuta com ele os benefícios, as vantagens e os riscos de fazer ou não a pesquisa do câncer da próstata. Quando as pessoas têm história de câncer de próstata na família, em um parente de primeiro grau, então o pai, o irmão, o tio, o avô, já tiveram câncer da próstata, ou os pacientes que são negros, eles devem começar cerca de 10 anos antes, então entre os 40 e 45 anos. Dizem que o exame de próstata ele deve ser feito após os 50 anos, né, pelo homem. E como eu não cheguei nessa idade ainda, não me preocupei ainda com isso. Tranquilo ainda. Por enquanto, sim. Aquele do toque eu ainda não fiz. Não fez por medo ou por falta de necessidade? Por falta de necessidade, porque o médico ainda não mandou fazer, né? Se tiver que fazer, paciência, né? Vai ter que fazer. Vai ter que fazer, né? Deixar isso pra mais tarde. O exame é meio ali, né? Esperar um pouco. Tem essa coisa do preconceito do exame? Ah, com certeza, né? Sempre. Agora, para desmistificar essa coisa de exame de toque, doutor, é fácil de fazer, ele é indolor, ele é rápido, é tranquilo? Tem muita gente que tem medo, tem preconceito. Como que é? Explica um pouco mais sobre o exame. O toque retal não é um exame perfeito, como o PSA também não é. Então, um completa o outro. O homem pode ter um toque normal e ter um câncer da próstata em 20% a 30%. Ele pode ter um PSA normal e no toque a gente encontrar um câncer. Então, não se separa, as duas coisas têm que ser feitas. O exame de toque, como eu falei, é muito rápido, leva poucos segundos, a introdução do dedo pelo reto lubrificado, não é um exame doloroso. O que acontece é que tem muita brincadeira, mas na verdade os pacientes vêm ao consultório e eles querem ser examinados. Eu já vi muita gente reclamar de médico que não examina, mas o paciente reclamar do médico que examina o paciente é uma coisa que eu acho que não cabe, não tem mais sentido. Eu costumo brincar com os pacientes e falo, poxa vida, você vai no oculista, não abre o olho, você vai no dentista, não abre a boca, a sua mulher vai ao ginecologista, então por que você não vai examinar a sua próstata? E o diagnóstico precoce pode ser fundamental. Quanto mais cedo, quanto menor o tumor, a gente pode tratar mais facilmente. Então, o mais comum, o usual, é a cirurgia, a prostatectomia radical, aqueles pacientes que estão bem de saúde e que nós estimamos que ele vai viver mais 10 ou 15 anos. Então, aquele homem com 50 e poucos, 60 anos, ou com um pouco mais, não esteja com boa saúde. Aqueles homens que já têm uma idade mais avançada, ao redor de 70 anos, ou até algumas doenças, onde a anestesia pode colocá-lo em risco, o melhor tratamento dos pacientes, usualmente, é a radioterapia ou a braquiterapia. Então, às vezes, o indivíduo fala assim, poxa, doutor, meu pai está uma beleza, ele urina divinamente, não tem nada. Ele pode ter um câncer de próstata, porque a tumor cresce para fora e não dá sintoma. E o contrário, doutor, meu pai está urinando mal, ele deve estar com câncer, coitado. E às vezes não é câncer, às vezes é um aumento benigno da próstata que oclui a uretra, impede a pessoa de urinar, o jato está fraco, acorda muito à noite. Então, só uma avaliação com o médico, um exame físico, a história, é que vai poder dar o diagnóstico adequado. A forma benigna da hiperplasia da próstata, ela é um inchaço, um aumento dela, né?
Existe tratamento também para isso? Como ele é feito? Quase todo homem, a partir de 40, 50, 60 anos de idade, ele tem um aumento da próstata. Então, mais de 70% dos homens têm alguma hiperplasia benigna. Muitos não têm sintoma, mas metade desses vão precisar ser tratados. Então, eles começam a sentir que eles vão urinar, o jato sai fraco, ele faz força, a urina demora a sair. Fala, poxa, doutor, meu jato não vai mais longe, ele cai perto do pé. Ele acabou de urinar, daqui a pouco ele tem vontade de novo, ele sente que não esvaziou bem a bexiga. Começa muitas vezes a acordar à noite, 2, 3, 4 vezes para urinar. Ele não consegue ficar num cinema, no meio do filme ele tem que sair para urinar, numa reunião, no trabalho. Então esse paciente ele precisa de tratamento. Nas formas mais leves, ou no início, nós podemos tratar com medicações. Tem remédios que fazem com que a uretra fique mais flácida, a urina passe com facilidade. Existem drogas que fazem com que a próstata diminua de tamanho. Elas funcionam bem, mas vão alterar um pouquinho a questão da ejaculação. Pode diminuir ou até ficar ausente a ejaculação, mas funcionam bem. Tá tranquila, fiz. Tem acompanhado bastante? Semestralmente. Eu preciso ter esse cuidado? Claro que sim, é importante. E um outro detalhe, eu fui dispensado porque diz que eu estou sob controle, a minha próstata, e agora eu estou só continuar com o medicamento. Tá feito um meninão, então? Felizmente sim, apesar dos 76 anos.